pessoal, meu nome é Lucas Saxida. Meu nome sai sempre errado mesmo nos lugares, o Saxida é difícil de escrever, eu já estou acostumado, mas sou promotor de justiça da infância e juventude em União dos Palmares, sou promotor dos crimes contra criança e adolescente, junto com a doutora Dalva, aqui na nossa capital alagoana. E vamos tratar hoje de um assunto espetacular, né? Um assunto polêmico, triste e ao mesmo tempo tão presente na vida de todos, né? Os profissionais que trabalham próximo de crianças, que é o abuso sexual. E a gente vai contar um pouquinho da experiência de um projeto que a gente criou despretensiosamente. É um projeto que foi muito simples, mas que ele foi crescendo, dando resultado. E a gente foi agraciado em 2019 com o primeiro lugar do Prêmio CNMP, que foi uma grande alegria, eu e Dalva. Comigo hoje está a doutora Dalva Tenório. Doutora Dalva, por favor, se apresente. Bem, eu sou Dalva e trabalho com o Lucas. Na realidade, eu trabalho na 59ª Promotoria Criminal e nós desempenhamos nossas funções na 14ª vara, que é do Judicial. E o Lucas, ele é da 60ª Promotoria Criminal. E como nós atuamos na mesma vara, né, perante o Tribunal de Justiça, nós dividimos o processo. Eu fico com os processos, com os pares, o dígito, que a gente chama, o dígito. Todo o assunto. Porque, inclusive, a nossa promotoria aqui contra a criança, contra o adolescente, contra o idoso, morador de rua, índio, até mais, Lucas? População LGBTQI, essa é uma promotoria voltada à proteção de vulneráveis, né? A gente segue o ato do Tribunal de Justiça que delimita a competência da 14ª, e foi uma batalha muito grande, eu e Dalva nessa luta, quando antes tinha ali o trânsito, né? Essa vara, ela tinha crimes contra idoso, criança e adolescente e trânsito. O trânsito ficava ali sem qualquer razão de ser, atrapalhando a especialização necessária, né? Então, depois de uma batalha muito grande, e claro, com o apoio irrestrito da presidência do tribunal à época, o Dr. Tutimés, foi incrível, e aí a gente conseguiu essa transformação da vara. Podemos começar então? Hoje eu vou deixar o Lucas falar primeiro, gente. Viu? Vou dar essa palhinha para ele. Lucas, comece você com o nosso programa maravilhoso. Tá. Bem, pessoal, eu vou falar a gente criou um projeto, o nome desse projeto é Abuso Sexual Notificado é Preciso. Foi um projeto criado pela necessidade, e ele veio de uma forma bem interessante, porque a formatação de promotorias criminais, a promotoria criminal, ela tem uma formatação primeira, que é a atuação pós-crime, né? E faz parte desse tipo de atuação. Nós temos outras promotorias voltadas, as promotorias cíveis, difusos e coletivos, voltadas à prevenção, educação, escolas, etc. E as promotorias criminais, elas têm esse viés primeiro, que é atuar pós-crime. O crime vem, faz o boletim de ocorrência, isso vem, a polícia faz a investigação, concluída a investigação, isso vem ao Ministério Público e nós oferecemos a denúncia para que se tenha a resposta estatal esperada pelas nossas leis, né? E eu e Dalva, nós tivemos uma ideia de trabalhar na prevenção, como também atuar numa promotoria criminal fora de gabinete. Uma promotoria criminal não só repressiva, mas preventiva. Essa foi a ideia primeira do projeto Abuso Sexual Notificado é Preciso. Não foi só, e a gente percebeu isso desde o começo, uma mudança de estratégia de atuação. A gente percebeu que a gente precisava enfrentar uma cultura. Então foi um projeto de mudança de cultura. Mostrar, pode parecer óbvio ou até muito simplista, mas mostrar para todos que o abuso sexual é errado, né? Abusar de crianças é errado. Aquela criança, ela não merece ter uma iniciação sexual anterior à sua maturidade específica, para que ela entenda o que é aquilo para ela, o que é o amor, o que é a relação íntima, física, né? As crianças e adolescentes são, por lei e por óbvio,
pessoas, sujeitos, numa condição peculiar que a gente chama de pessoa em desenvolvimento, né? Ela está em desenvolvimento, ela não é madura para entender e para tomar certas decisões da vida dela. E veja como eu falando e a gente verbalizando parece muito óbvio, mas muito óbvio, mas na prática não é. Na prática a gente não percebe isso. E pasmem os senhores e senhoras. Nós temos hoje sites de incentivo ao abuso sexual. A gente tem um site chamado Nambla, é um site internacional. A gente tem um site chamado Love Boy Girl ou Love Man Boy, alguma coisa nesse sentido, que são sites de incentivo à liberdade do estuprador de ter sexo e relação com a pessoa que ele bem entender, seja tendo 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade. Não é? Esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento muito prejudicial, e eu posso dizer isso porque eu vivo isso junto com o Dalva todos os dias, nós vivemos isso, porque ele toma por base um direito fundamental de uma pessoa, que é o direito de liberdade sexual de um ser, do abusador. E ele esquece, né? Esquece-se esse tipo de incentivo, que temos que pensar também na liberdade e na dignidade, e a liberdade aqui, liberdade sexual e dignidade daquele ser que está sendo abusado, não é? Todo o direito fundamental, toda a evolução de direitos fundamentais que nós tivemos durante a história da humanidade e hoje reconhecidos na nossa Constituição, né, os direitos humanos, que a partir de reconhecido em Constituição são chamados de direitos fundamentais, eles transitam entre si numa relação de equilíbrio. Não é? A liberdade, ela sim, ela é um direito fundamental, mas ela não pode ser sobrepujada e absoluta nunca, porque dentro da liberdade de um eu tenho que respeitar os direitos fundamentais de outro ou outros direitos fundamentais, como a intimidade, dentre outros. Então, veja bem, não foi fácil. E não é fácil no dia a dia. Eu gosto de contar uma história de quando eu comecei como promotor de justiça. Lá se vão mais de 10 anos atuando dentro de promotoria de justiça. Aqui em Alagoas vamos fazer 5 anos, mas o tempo passa, já são 11 anos atuando dentro de uma promotoria de justiça. E já teve uma situação em que uma menina de 9 anos, 10 anos de idade, salvo engano à época, ela chegou aos olhos do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar nos avisou, e eu requisitei o inquérito à delegacia, e chegando em delegacia, o delegado mandou à minha época, não vou dizer nome, nem estado, nem nada disso, mas chegou à minha época dizendo o seguinte: olha, o senhor tem que respeitar a cultura do lugar. A criança falou que não foi abusada e que está feliz. Veja que era uma criança de 9, 10 anos, salvo engano, e um sujeito lá para os seus 50 anos. Não é? Veja que a mudança cultural ela é também institucional. Né? Nesse caso, como atuação ministerial à época, eu tive que enfrentar uma instituição à época, naquele caso, e já repito que isso não é a regra. Hoje nós temos delegados competentíssimos, e principalmente aqui na capital com a doutora Adriana. Não levem o que eu estou dizendo como regra, isso é uma exceção e por isso eu conto. Tá? Eu tive que enfrentar esse delegado no sentido de continuar as investigações, e aí foi se descobrir. A menina foi retirada da escola, estava em cárcere privado, sendo obrigada a fazer serviços domésticos e sendo estuprada, sim, apesar dela ter dito que não. Veio o laudo à época e a ação, ao final, ela foi, o réu foi condenado. Né? É uma mudança de cultura que se enfrenta, e é uma mudança de cultura que vem desde os nossos tempos de descoberta. Né? As primeiras crianças que chegaram ao Brasil de Portugal vieram justamente para servir nos barcos, não só para serviços domésticos, mas também sexual. Então, cabe a nós, como sociedade mais consciente e como sociedade também em evolução, salvar nossas crianças hoje e mudar essa cultura. E o projeto Abuso Sexual Notificar é Preciso, ele teve um caso 1, que foi o caso de uma menina que já em denúncia, já em processo, nós percebemos que ela estava grávida, quer dizer, já com o bebê de colo, e na oitiva dela ela disse o seguinte, falou: olha, por que vocês não me salvaram antes? Esse bebê é do estuprador, a menina tinha 11 anos, esse bebê é do estuprador e eu era mantida em cárcere, presa, fora da escola, eu era trancada dentro de casa todos os dias para servir sexualmente aquele sujeito. Não é? E a gente ficou pensando, poxa, essa criança teve esse bebê no hospital, e teve mesmo no hospital. E aí nós começamos a nos questionar por que aquele hospital não comunicou. Por que a comunicação daquele crime veio acontecer depois, já ela mais velha, já com o bebê de colo em mãos, já quando o sujeito foi preso. Na verdade, a comunicação aconteceu porque o sujeito foi preso por outro crime e ela teve a coragem de buscar ajuda, né, sem medo de que outro mal lhe acontecesse.
E esse foi o caso número 1 do abuso sexual, e daí a gente criou o projeto e desenvolveu a ideia do que a gente chama hoje de promotoria de projetos. E foi bem difícil, a Dalva lembra, difícil que eu digo, foi diferente, porque geralmente os projetos são criados por núcleos de atuação. A ideia de promotoria de projeto, de execução, ela tem todo um formato diferente, porque ela não é voltada um projeto aos promotores, mas ela é voltada a determinados órgãos. E aí nós enviamos, me deixe ver aqui a data, me perdoem eu usar a colinha, mas nós enviamos um ofício em 26 de abril de 2018 para todas as maternidades aqui da capital alagoana. E aí nós tivemos resposta de todas elas. Para que se tenha uma ideia, um dos hospitais nos informou que entre 2016 e 2018, 2 anos que nós pedimos as informações, foram mais de 97 partos, e só em um hospital, aqui na nossa capital alagoana, de adolescentes grávidas até 14 anos, ou seja, estupro de vulnerável, de acordo com a nossa legislação. Então, chegaram 97 crimes aos olhos daquele órgão de primeiro contato, que foram os hospitais. Tá? Vários hospitais faziam as comunicações ao Conselho Tutelar já, funcionava, mas alguns nos comunicou, um dos hospitais, inclusive, em ofício, eu tenho um ofício aqui, não posso mostrar nesse formato, mas teve um dos hospitais que nos disse que não comunicava, simplesmente achava que aquilo não era necessário, a comunicação daquele tipo de crime. Né? E que muitas vezes aquela criança poderia até estar feliz, não foi? A Dalva vai lembrar muito bem que nós tivemos reuniões, e dentre as reuniões, um dos argumentos para não comunicação era esse: olha, a criança chega lá feliz, casada e com a família, né? E aí foi muito difícil a gente tentar trazer essa conscientização de que muitas vezes essa felicidade é uma fachada, e isso é muito demonstrado nas audiências. Olha, na verdade, doutor, eu estava pedindo socorro para o hospital. Quantas vezes, né, Dalva, aquele caso daquela menina que o pai matou, infelizmente foi um caso terrível, que o pai matou a mãe na frente de uma delas, e ela conseguiu fugir, e foi várias vezes espancada ao hospital, e ela sempre dizia: olha, eu pedi socorro, apesar de eu estar do lado do estuprador, ou do lado do agressor, nesse caso, eu estava pedindo ajuda, não tinha como eu falar na frente dele, né? Então é por isso que a nossa lei foi muito sábia, ela tirou qualquer questão de consentimento para até 14 anos. Olha, não importa se ela está feliz ou não, a nossa lei não quer que essa criança, essa pessoa assuma a função de adulto, sendo que é direito dela brincar nesse momento, fantasiar, criar coisas, ser criança e ser adolescente. A nossa lei foi muito sábia. A gente não pode botar a culpa na criança porque ela quis. Isso não existe. Então, assim foi. E aí nós criamos esse projeto depois de ter essas notícias. Então, a primeira questão foi diagnóstico. A gente percebeu que existia um problema sistêmico. Então, dentro desse problema sistêmico, eu e Dalva, nós dividimos e verificamos quais seriam os órgãos de primeiro contato, quais seriam os órgãos de influência para que o projeto funcionasse. E aí delimitamos quais seriam eles, esses órgãos de primeiro contato: hospitais, escolas, Conselho Tutelar, claro, e começamos a chamar os órgãos respectivos de atuação para a proteção de crianças, que a gente chama de rede, CRAS, né? E você tem vários aí, delegacia. Chamamos alguns deles e passamos a coordenar. E aí, a partir daí que o projeto cresceu muito, porque a gente começou, dentro dessa conscientização, a gente começou a demonstrar para cada órgão que a atuação não é por si só, cada órgão não atua e não morre ali a sua atuação. Nós somos todos participantes de uma rede de proteção e essa rede continua. Cada serviço, ele entrega o bastão para o próximo órgão, para que o próximo órgão corra e entregue o bastão para o próximo órgão, para que assim a gente tenha uma proteção efetiva. Assim é com o Ministério Público também. O Ministério Público não é um órgão final. O Ministério Público recebe e forma opinião delicti na parte criminal e assim oferece ao judiciário, passando o bastão ao judiciário, não é? Porque quem aplica a pena é o juiz. E o juiz também passa o bastão para o Tribunal de Justiça, e assim a gente tem uma rede de proteção formada. E isso foi incrível, porque dentro dessa conscientização de grupo, de rede, um órgão começou a fiscalizar o outro, não foi, Dalva? Um conselho começou a fiscalizar o hospital, não foi? Lindo. Lucas, fala daquele caso que quem descobriu foram as assistentes sociais e psicólogos, por conta dessa rede. Foi justamente isso. Fala. Foi o não se sentir sozinho. Veja como foi um projeto simples, mas dentro dessa simplicidade a gente conseguiu muita coisa, porque um órgão começou a fiscalizar o outro, então a gente começou a receber ligações de todo mundo.
olha, o hospital tal não está fazendo. Aí o hospital ligava, olha, o conselho tutelar não conseguia entrar em contato. Às vezes era um problema de telefone. A gente começou a funcionar lá em 2018, 2019, essa rede. E isso aí começou a ter uma eficiência muito grande para todo mundo. E isso cresceu e gerou um problema. Eu já até digo já esse caso da Dalva, mas só para finalizar, isso começou a gerar um problema, porque dentro dessa conscientização, projetos, tanto do estado de Alagoas, do governo do estado, quanto do governo municipal de Maceió, começaram a surgir. Isso foi lindo, né? Foi o mérito desses executivos, claro, mas dentro dessa conscientização a gente começou a ter esse surgimento desses órgãos com vários psicólogos e assistentes sociais atuando, e isso começou a gerar um problema, porque começamos a ter psicólogo em várias etapas, e hoje a gente tem uma lei que chama-se Lei do Depoimento Especial, que um dos princípios dela, um dos pilares dela é a mínima intervenção daquela criança dentro do processo de persecução penal. Porque eu não posso trazer o que a gente chama de vitimização secundária, né? Fazer com que ela fique revivendo aquilo e isso traga efeitos negativos a ela, tanto psicológicos quanto dentre outros. Isso a gente chama de vitimização secundária. E aí dentro desses vários órgãos a gente tinha vários atuantes como psicólogos, por exemplo, que queriam ouvir a criança, então a gente teve que sentar em várias reuniões e organizar isso, né? Primeiro ter um psicólogo para evitar a vitimização secundária dentro do IML, ou seja, aquele psicólogo ele é só para evitar aquele medo daquele exame tão constrangedor. Ele não está ali para ouvir, para investigar, para saber quem foi, nada disso. Aí a gente tem delegacia hoje, a doutora Adriana faz isso muito bem, claro, já também com determinação e organização do próprio juiz da 14ª, doutor Igor, um excelente juiz, as representações para a oitiva dentro do que a gente chama de depoimento especial em juízo. Então, a própria delegacia faz uma representação para que a gente ouça ela uma vez só, já com o juiz, já como fase processual. E aí a gente tem também agora outros órgãos, como RAVES, dentre outros órgãos espetaculares, que passam a atuar na forma de psicologia, né, dentro da técnica da psicologia, mas para curar, não para investigar, não para fazer laudo, para curativo, né? Então, passa-se a ter um bom funcionamento, evita-se a vitimização secundária, e esse projeto começou a ter que também ter esse viés de organizar isso tudo. E dentro desse projeto, eu e Dalva mandamos ofícios ao tribunal, e o Tribunal de Justiça à época, eu preciso repetir, o doutor Tutimés era muito sensível a isso, né, criou ali a vara com também uma equipe técnica específica, sala de depoimento especial, e isso foi muito importante. E o que o Dalva disse, eu vou até deixar aqui depois que ela narre também, mas nós descobrimos um dos casos de estupro mais pujantes e graves, assim, que nos assustou mais, era um serial estuprador, um dos maiores daqui de Alagoas que a gente já tem notícia, por conta disso. Porque com essa conscientização desses órgãos, essa união que a gente conseguiu formar, e quando eu falo a gente, eu não estou falando eu e Dalva, não, a gente foi esses órgãos mesmo, eles por si só começaram a se unir, e aí com o cuidado de uma atendente social, ou psicóloga à época, eu não me lembro, ou enfermeira, mas um atendimento ela disse, olha, mas eu já ouvi um caso parecidíssimo com esse há pouco, e com essa cautela, esse pequeno momento de cuidado, que ela poderia ter deixado passar, era só um atendimento do dia a dia, né? A gente conseguiu juntar e ligar vários outros casos daquele mesmo jeito, a polícia entrou de forma muito eficiente e a gente acabou por descobrir alguém que atuava, reconhecido com DNA, com tudo, que atuava estuprando crianças aí, adolescentes e adultos, muitas e muitas vezes, repetidas vezes. Bem, esse foi o projeto, a gente criou tudo isso, para que você tenha uma ideia só em números, eu vou falar aqui no final. Eu queria poder mostrar as fotos, são tão bonitas, as fotos a gente em hospitais, a gente em escolas, em vários eventos, quase todos os hospitais a gente foi, né, Dalva? Foi muito, muito interessante, a gente foi muito bem recebido, eu preciso agradecer a todos. Mas a gente, por exemplo, nós tivemos notificações, quando começou o projeto, em 2017, 2 só. Em 2018, nós passamos a ter 14. Em 2019, depois de muitas reuniões com hospitais e etc., a gente já teve 129 e hoje, salvo o melhor juiz, a gente já está com mais de 250 notificações. Grande parte dessas, não são todas, mas grande parte dessas que não chegariam aos olhos da justiça, que ia acontecer como aquele caso 1, né, da menina que só foi se descobrir quando ela criou coragem ou quando ela teve alguma liberdade para fugir e para pedir socorro.
Então, desses 250 casos aí a gente teve, isso se refletiu no judiciário, né? Lá em 2019, uma pesquisa que a gente fez, eu vou falar dos dados de 2019, que foi quando a gente pôde sentar com calma e levantar alguns dados judiciais. Nós tivemos audiências aqui por mês, me permita dizer. 2018 nós tivemos 145 audiências criminais. Depois da atuação do projeto, veja como a gente tem uma rede funcionando, né? E o judiciário é uma das últimas etapas. Nós tivemos em 2019 709 audiências. Veja que foi um aumento de mais aí de 200, 300, 400% mais ou menos aí de atuação em números. E aí, em razão disso, em 2019 a gente escreveu, e eu e Dalva, também queria mostrar a foto, é uma foto muito feliz, mas tem essa foto. E tudo isso daí. Uma última coisa que eu quero falar, eu acho que eu falei muito, mas enfim, acho que chegou os 20 minutos, que eu queria finalizar justamente nesse prazo para deixar que os senhores ouçam doutora Dalva, é só para dizer o seguinte: hoje a situação é muito pior, tá? Hoje nós vivemos um momento terrível da nossa humanidade, claro, em diversos setores, educação também, mas a gente tem um grande problema. A grande porcentagem desses crimes acontecem dentro de casa. Dentro de casa. Isso não é um número inventado por mim. Veja que eu tenho aqui que os dados do nosso relatório Disque 100 de 2019, são os dados mais recentes que nós temos. 72% dos casos de violência contra a criança acontecem dentro da casa da própria vítima. E se isso acontece dentro da casa da nossa vítima, e os órgãos de proteção, o Ministério Público e Polícia, não tem uma bola de cristal para descobrir, e a gente não tem os órgãos de primeiro contato, que foi essa ideia nossa de aproximação, hospitais, escolas, aquele órgão que olha com cuidado para aquela criança e tenta analisar alguma situação de perigo que ela viveu, se a gente não tem eles funcionando, tendo acesso às crianças, como descobrir, como proteger essas crianças. Então a pandemia é, sim, não só um problema sanitário, um problema de saúde pública mundial, mas um problema de violência incrível e deveras preocupante no enfrentamento e na proteção de nossas crianças, tá? Para que os senhores tenham uma ideia, não precisa nem dizer, né, por que a atuação deve ser rápida, porque 69% dos casos, essas violências são recorrentes, não acontece só uma vez, claro, porque se acontece dentro de casa, geralmente o agressor tem poder sobre aquela criança geralmente e adolescentes vulneráveis, sem poder de ação, sem poder de proteção. Então isso aí acontece no tempo, se perpetua no tempo, por isso a importância de se agir logo, não é só uma vez, né? E quer dizer, deixa eu ver, quarta maior causa, eu estou vendo esses dados hoje, eu recebi esses dados hoje, por isso eu estou querendo repassar, a quarta maior causa de denúncia no nosso Disque 100 é abuso sexual contra nossas crianças, tá? Então nós estamos sim vivendo num momento seríssimo, e cabe a todos nós, não é só os órgãos de primeiro contato, eles são, porque são órgãos públicos e têm dever de comunicar isso aí, é um dever, tá? Eu teve um tempo atrás, aí, até por uma questão de discussão política, que eu não quero entrar no mérito, a gente não pode colocar ideologia dentro de técnica, né? Não pode tentar misturar isso aí. Tempo atrás começou a se dizer que não era para denunciar, que tinha que deixar quieto. É como se a criança ela tivesse o poder e a liberdade, ela estivesse ali empoderada dentro do hospital, do lado do estuprador, para pedir socorro. Não. É dever de todos nós proteger é um dever de solidariedade moral, mas também um dever constitucional. Está na nossa Constituição. Cabe a nós, família, sociedade, Estado, a proteção de nossas crianças. Então, senhores, atentem-se aos seus vizinhos, né? Vamos nos atentar, porque o momento é de proteção. Nós ainda estamos em evolução para tentar mudar esse quadro cultural tão ruim para as nossas crianças. E eu repito, é ruim. A gente tem contato com essas crianças. Os senhores não imaginam o trauma que é. Essa vara que eu e Dalva nós trabalhamos é uma vara que a gente diz que a gente precisa, depois que desliga o telefone das audiências ou vai para as audiências, ficar pelo menos umas 2 horas na caixinha do nada, né? Minha esposa chama de caixinha do nada, porque é traumático. Ver a tamanha dor que que essas crianças enfrentam e a expressão de medo, de desespero, de violação que essas crianças sofrem e aí nos apresentam nas audiências, é chocante. Então, assim, a gente precisa proteger, a gente precisa acabar com isso. Dalva, falei 25 minutos, eu passei 5 minutos, me perdoe,
E, vá por contando favor, aí o meu tempo, vá contando. fique à vontade, você tem todo o tempo do mundo, tá? Você tem 35 para dar 1 hora, você tem mais tempo. Gente, fico não esse tempo todo. Olha, eu inicialmente eu queria agradecer esse espaço, né? Agradecer ao colega Cláudio, quem organizou e fez um convite gentil. E inclusive, ele disse, olha, Dalva, são 25 minutos seu e 25 minutos de Lucas. Eu digo, o quê? Eu acho que a mulher tem que ter 30 e o homem... E aí eu pedi a ele, eu disse, Cláudio, então vamos fazer o seguinte, o Lucas fala sobre notificar é preciso e eu vou falar um pouco sobre proteção. Porque, Lucas, só arrematando um pouco o que você falou do notificar, nós fomos, além de hospitais, fomos a postos de saúde, fomos às escolas, procurei Ana Deise, que é a secretária à época de educação do município, nós tentamos contactar com pedagogos, com professores, com psicólogos, para mostrar que quando você tem um olhar cuidadoso, aquela criança sofre menos. E hoje a minha maior preocupação é porque existe uma cifra oculta enorme, porque as crianças estão em casa com os abusadores. Isso eu não tenho dúvida. Se elas tivessem condição de falar, nós teríamos um número muito maior. Eu acredito que os mais vulneráveis hoje são as crianças e os idosos. Eu não tenho dúvida. Então, chegou onde eu queria. Eu vi que tem muita gente no interior e eu quero aproveitar para falar para a capital e para o interior. Se você é um agente de saúde, se você é um conselheiro tutelar, eu sempre imagino e digo, vocês são como pastores, padres, não tem hora para trabalhar, não tem hora. É um sacerdócio, principalmente nessa época. Conversem com os vizinhos, vão às igrejas, vão aos cultos, ou a outra qualquer religião, procure as pessoas, os agentes comunitários e aqueles líderes comunitários e converse com eles. Peçam para a população chegar junto. Peça para a população ficar atenta. Vizinhos, se vocês não querem, tem medo de ter um problema com outro vizinho, liguem para o Disque 100. Mandem, ligue para o 180, para o 181, mas não deixem de denunciar. Vocês podem salvar uma vida. Inclusive, geralmente, uma casa que tem violência doméstica começa contra a mulher. Geralmente, as crianças sofrem também, porque as denúncias... Nós temos muitas denúncias de abuso sexual, mas as denúncias começam com negligência, as denúncias também começam por violência física, violência psicológica, mas toda essa gama de violência termina na violência sexual. E eu sempre digo, uma criança que é cuidada, que tem um adulto a olhar por ela, dificilmente ela é abusada, qualquer tipo de abuso. Mas o que acontece hoje? Existe uma pesquisa, inclusive uma pesquisa americana, que de cada 10 crianças, 8 já sofreram algum tipo de abuso. Apanharam mais, apanharam deixando marcas. Não é? Gente, eu já fui fazer uma visita no hospital. Eu acho que vocês lembram desse caso, que a senhora, ela tinha uma religião, ela tinha um culto, que ela precisava fazer uma espécie de sacrifício. E ela costurou com linha a boca da criança. Quando os vizinhos comunicaram, a criança já estava 10 dias sem comer, com a boca costurada. E, inclusive, essa criança eu fui visitar no hospital, quando chegou lá os médicos. Sim, e tinha várias agulhas introduzidas no corpo, porque isso era um ritual.
E os vizinhos sabiam, demoraram a denunciar. Não pode, isso não pode acontecer mais. Outra coisa que eu sempre digo a essas pessoas que estão com medo de denunciar, quando vocês denunciam, vocês informam a conduta. Se aquela conduta é crime ou não, quem vai analisar é a polícia, é a justiça. Vocês não estão condenando, não. Vocês estão apenas denunciando, informando, dando aquela informação para que as autoridades tomem a providência. E isso é importantíssimo. É assim que funciona, o notificar é preciso. Os hospitais têm um documentozinho simples, eles preenchem e o profissional não coloca o nome dele. Vai apenas o nome do hospital, justamente para proteger. A mesma coisa são vocês do interior, os conselheiros, os mesmos conselheiros tutelares, que eu sei que muitas vezes eles têm medo por conta da rua em que moram, às vezes tem um tráfico violento, não é? Então, se vocês estão com esse tipo de dificuldade, procure o Disque 100, ligue para o 180, ligue para o 191, mas não deixe de fazer o seu trabalho. Não deixe de fazer o seu trabalho. E isso é inerente ao ser humano. Nós não podemos deixar o outro ser humano desamparado, é a nossa continuidade. Então, e as crianças, elas são nossas e são as mais frágeis. Eu encontrei médicos que nessa época que eu fui trabalhar, que eu estava trabalhando, que eles diziam: doutora, eu estou trabalhando no final do Benedito Bentes. Como é que eu vou denunciar num reduto de traficantes? E eu dizia: você não se identifique. Mas é importante, e eu sempre peço aos médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, quando uma criança chegar machucada, tente falar com ela sozinha. E se ela não verbalizar, chame o conselho tutelar. É melhor investigar e não ser nada do que deixar acontecer o que aconteceu com esse menininho do Rio de Janeiro, que passou por hospital, a babá ficou com medo de avisar, a mãe tinha interesse em não avisar, ou por medo, ou por outros, e resultado, ele perdeu a vida. Aí o Estado não funcionou, o conselho não funcionou, a família não funcionou, o próprio pai deixou de denunciar porque confiou na mãe. E as marcas que ele tinha? E o joelhinho dele machucado? E quantas vezes a babá viu o padrasto se trancar no quarto? Então, chegou uma criança queimada, ele passou no ferro, não acredite. Ele caiu da calçada, ele caiu da cama, não acredite. Acolha a verbalização daquela criança, acolha o que aquela criança está dizendo, acolha que nós investigamos e se não for nada a gente resolve. Mas é melhor pecar por excesso quando se trata de criança do que por falta. Então, gente, o que é que nós temos que fazer com pandemia, sem pandemia? Ter um olhar cuidadoso, denunciar, procurar os meios, conversar, acolher, tentar ouvir aquela criança. Outra coisa, porque a criança mente e inventa, não, 3% fantasiam, mas é uma fantasia fácil de detectar, porque elas não seguram aquela fantasia muito tempo. E se elas narram um episódio, está com marcas no corpo, marca na genitália, queimadura de cigarro, falta de pelos que às vezes eles arrancam, clavícula quebrada porque eles puxam pelo bracinho, não pense que foi queda. Não pense. Gente, eu tive um caso, vocês se lembram que a mãe queimava a criança nas mãos e no solado dos pés com uma colher quente. Eu fiz essa audiência. Queimava, você fez.
Inclusive, de vez em quando, o Lucas faz algumas audiências para mim que eu não aguento. Eu disse a ele, Lucas, essa fica para você, que você não tem útero e eu tenho. É verdade. A pessoa que tem útero, é muito difícil fazer uma audiência assim. Não sei, às vezes eu fico pensando com o útero, e quando a gente pensa com o útero, o coração cresce, fica desse tamanho. Então, às vezes, eu realmente não consigo e sobra para ele. E aí, minha gente... Dalva, só para eu acrescentar, que eu achei muito interessante o que você disse, só me perdoe, de fato, quando chega a nós, ao Ministério Público, essa pessoa não vai ser condenada, não. É muito comum a gente pedir arquivamento, e a gente pede muito arquivamento, Dalva. O que só vai à justiça como denúncia e gera ação penal é só aquilo que se tem uma prova robusta tratando desse tema. Então, assim, quando os senhores fazem uma denúncia, quando um hospital faz uma denúncia, uma escola, um conselho tutelar, a denúncia, ela é, entre aspas, uma notícia, né, de fato, que vai gerar uma investigação, que vai gerar um cuidado, uma aproximação. E aí, a partir disso, tendo-se provas, acontecendo um crime, gera. Se não, gera um arquivamento, como acontece quase todos os dias dentro das nossas promotorias, né? Obrigado, Dalva. Isso. E aqui tem alguém que disse, a fantasia com esse tipo de conteúdo não surge do nada. Verdade, Denise? Sabe por quê? Porque como é que uma criança de 3, 4, 5, 6 anos de idade tem acesso a uma relação sexual, a saber detalhes de uma relação sexual, de um sexo oral, se ela não viu ou se ela não foi vítima disso? Então, realmente... gente, vocês não sabem o número de mães que depois de anos descobrem que as filhas eram abusadas pelos padrastos ou pelos próprios pais biológicos e dizem assim, eu não imaginei nunca, porque ele era um homem de Deus. Ele era da igreja isso, ele era da igreja aquilo, ele fazia parte de um trabalho lindíssimo. Gente, o estuprador, o abusador, ele não tem uma característica de monstro feio, com um olho só na testa, não. São pessoas delicadíssimas, pessoas gentilíssimas, que a comunidade ama, porque ele tem que fazer aquele tipo para não levantar suspeita. Então, quando a criança verbalizar, acredite. Eu peguei um caso uma vez que o pastor... de uma dessas congregações, que eu não me lembro mais nem de onde foi, abusava de uma menina de 11 anos. Aí ela disse para a obreira disse, aí eu peguei os dois, botei um frente a frente, para ela dizer, e eu fiquei olhando para ela, a menina com 11 anos de idade, a menina, lógico que demitiu, com medo do pastor, que era uma autoridade. E depois de muito tempo que ele abusou de um, abusou de outra, quando descobriram, as próprias obreiras, que eram encantadas pelo pastor, e será porque elas iam com um shortzinho, barriga de fora, e o pastor sucumbiu à tentação. Foi o demônio. Então, gente, nós lidamos com muitas pessoas assim, que preferem culpar a filha, que preferem culpar aquela pessoa da igreja, aquela criança que está, às vezes, na escola bíblica, de 10, 11, 12 anos, prefere culpar do que culpar o adulto. E o que acontece muito nas casas, quando é o padrasto ou o pai biológico, é a proteção da família inteira por conta do fator financeiro. Então, eu agora vou abrir um espaço para vocês, porque às vezes a gente está falando uma coisa e vocês querem falar outra. Apenas peço mais uma vez encarecidamente, conselheiros tutelares, vocês são os braços e os olhos da nossa infância. Olha a responsabilidade. Vocês podem ser do tabuleiro, mas se só tiver vocês, chegar uma menina estuprada, uma denúncia do Poço, da Ponta Verde, não interessa. Dá o primeiro socorro e chama quem de direito, mas não pode deixar de atender. Criança é prioridade absoluta. Uma demora pode ser fatal. Então, vamos juntos trabalhar. E vamos ser humanos. Ter um olhar cuidadoso. Pensar, se eu estou nesse posto, eu preciso dar conta. Eu preciso fazer o meu trabalho. E o trabalho de vocês é muito importante.
Muito obrigada. Lucas, é a sua palavra. Pois os senhores viram, minhas senhoras, como foi fácil ter um projeto de sucesso com a doutora Dalva, né? Não tem erro. Esse projeto foi muito interessante porque realmente a gente uniu muitas forças aí, tanto a visão masculina, natural, minha, a visão feminina de Dalva, a visão de mais experiência da Dalva, aquela minha vontade como promotor que estava chegando ali naquela promotoria, tudo isso foi somado e não excluído. Então a gente pôde formar um grande time e a gente continua sendo um grande time até hoje. Não que a gente concorde com tudo, né, Dalva? Direto a gente tem umas discussões, mas a gente sempre teve discordâncias assim respeitosas e por isso a gente continua trabalhando em conjunto o tempo todo. A gente está o dia todo, a gente se fala quase o dia inteiro no celular para discutir de atuações. E por mais que a gente tenha essa divisão, e diga-se de passagem é uma divisão interna de números, né? Dalva falou que é par, mas não é par não, é porque ela gosta de fazer meus processos. Dalva é ímpar, eu sou par. Eu sou ímpar. Eu nem sei mais, que eu pego os dele, pego o meu. É isso que eu ia dizer, a gente se ajuda tanto que a gente não vê isso, na verdade. Quando no nosso dia a dia a gente acaba fazendo os processos uns dos outros. Um do outro, sem problema nenhum. Agora eu vou lhe dizer, você chegou oxigenando, porque, gente, quando ele entrou na promotoria, eu já ia jogar a toalha. Porque eu estava cansada e era muita coisa, e eu não tinha com quem discutir, não tinha com quem dividir. E ele chegou com vontade, ele chegou com bom senso, e chegou tolerante e oxigenou, né? Chegou aquele sangue novo, cabecinha nova, estudando. E eu acho que não tem ninguém tão velho que não tenha algo a aprender. E também tão velho que não tenha algo a ensinar. Não é? Então eu aprendo muito com você, Lucas. Muito obrigada. É isso. Tem a Carla também que ajuda a gente, o Delúzio, as meninas, as estagiárias. Nós somos um time, não é, Lucas? Nós somos um time. Por isso funciona tão bem, né? Hoje a promotoria nada atrasado, né? A gente tem tudo funcionando bem. Claro, a gente enfrenta as dificuldades que todo serviço público enfrenta, estrutura, né, pessoal, isso é natural num país pobre como o nosso, mas a gente enfrentando, a gente conseguiu fazer isso. Bem, senhores, senhoras, eu acho que esse foi o projeto Notificar é Preciso, foi essa criação dessa rede, essa aproximação. A Dalva falou bem, a gente criou um sistema de comunicação único e simples e impessoal, né? Então é um documentozinho bem simples que chega no e-mail, que vem a nós e a gente colocou à disposição o nosso telefone para os órgãos e passou a funcionar muito bem. Só para deixar claro uma questão, antes de finalizar, e eu não sei se o mestre Cláudio está aí olhando algumas perguntas, estou em contato com o Cláudio pelo WhatsApp, ele está colocando aqui. O ideal seria que ele estivesse aqui com a gente, com certeza. Não dava não para ele entrar aí também. Eu acho que só cabem duas pessoas. Obrigada, Cláudio. Que coisa boa. Faça sempre, viu? Adoro. Gente, eu tenho um Instagram, é aberto, Dalva_Tenório. Eu gosto de poesia, eu gosto de fotografia, fiquem à vontade, viu? Não precisa esse negócio de seguir, não. Vocês entram e saem, dêem uma olhada nas poesias e nos textos e nas fotografias. Me permita, para finalizar, acho que faltam... Sim, diga. Pode entrar, o Cláudio pode entrar. Peça para entrar, Cláudio. Pode entrar o Cláudio? Consegue? Pode. O Cláudio vai escrever aqui se ele consegue entrar. Eu convido ele, sem problema nenhum. Pode até 4 pessoas estão dizendo. Minha gente, eu sou dinossaurica. Eu peço socorro a Lucas. Vamos ver aqui. De internet e eu sou preguiçosa. Deixa eu só fazer um esclarecimento antes, que eu gosto de deixar bem claro que às vezes o público não é todo de direita, de direito, né? Pode ser de outras áreas. E é importante se dizer que a atuação na busca de defesa dessas crianças e adolescentes abusadas, elas têm 2 viés, tá? Sobre a ótica jurídica. A parte criminal, aqui na capital, que é feita por mim e Dalva, né? Que é a vontade do Estado, nós representamos a vontade do Estado de responsabilização daquela pessoa, ou de retirada dele de perto da vítima sob a ótica criminal. Mas tem também o lado cível, né? E o Conselho Tutelar tem um enfoque muito mais cível, e isso é importante, né? O Conselho Tutelar, apesar de ele ter que nos comunicar e comunicar a delegacia para a investigação, o Conselho Tutelar é um órgão muito importante na parte cível, que trata daquela questão de status familiar e medidas protetivas sob a ótica cível do ECA, né?
Então, o Conselho Tutelar, nos termos do 236, ele tem o poder, é um órgão muito poderoso, de aplicar medidas protetivas para aquela criança. Tá? E no caso de ter que retirada da criança do lar, colocação em família substituta, institucionalização, colocação dentro de casas de acolhimento, né, o acolhimento institucional, há que se comunicar ao promotor para que o promotor entre com ação para a retirada daquela criança do lar sob a ótica civil. Então é sempre importante que esses dois caminhos andem de mãos dadas e juntos, porque só a atuação civil a gente gera uma injustiça muito grande, porque o estuprador ele passa a ser sem ter resposta, sem ter pena, né? Ele passa ileso sobre um crime gravíssimo que comete. E sem a ótica criminal, né? E sem a ótica civil, aquela criança pode continuar naquele ambiente ruim, que é o que a gente chama, sob a ótica do ECA, de situação de risco. Então, ela continuando dentro daquela situação de risco, não se sanando aquela situação de risco, também gera esse problema. Aquela criança, a gente não tem o que o Código quer hoje, que é a proteção integral. Quando o ECA ele veio à tona, diferente do Código de Menores, ele inverteu isso daí. Então, toda a nossa atuação, minha, Dalva, os promotores cíveis, ele tem esse viés e essa ideia de que antes uma criança e uma adolescente que estivesse numa situação irregular, e assim era chamada, ela estava errada, a criança estava errada, ela tinha que se virar e era muitas vezes colocada numa FEBEM. Hoje, desde o nosso ECA, né, já lá de 1989, desde o 1989, né, a entrada em vigor, desde a entrada em vigor dele, nós invertemos isso aí. Se aquela criança está numa situação de risco, quem está errado não é ela, não. Quem está errado é a família, que tem que se resolver, cuidar daquela criança e resolver a situação de risco para ela. Quem está errado é a sociedade, quem está errado é o Estado. Então, nós temos que nos adequar, não é a criança que está errada. Nós nos adequamos para a proteção daquela criança. Tá? Eu vou tentar colocar o Cláudio, será que eu consigo? Eu também sou um semi-analfabeto virtual. Gente, eu comecei com máquina de datilografia, né? Estou aqui. E eu sempre estou querendo... O que é? Não pode. Ele tá dizendo aqui que o formato não permite. Ah, que pena. Então, mas olha, gratidão, viu, amigo? Pode me chamar mais, que eu venho, né, Lucas? Claro, foi um prazer enorme, viu? Prazer eu sou enorme, um fã do trabalho dele. E fora da pessoa. Muito que estão aí. Que coisa boa ver vocês. Senhores, todos nós, como sociedade, eu vou finalizar, viu, Cláudio? Acho que a gente já está chegando aí nos 10 minutos finais, até para não ficar cansativo, mas todos nós precisamos lutar para proteger nossas crianças. Hoje nós vivemos, e eu vou pegar o espaço para dizer, uma situação que eu gosto de chamar de um estado de coisas inconstitucional. Me preocupa muito, muito, eu ter claro, a gente está numa fase vermelha, a gente está numa pandemia gravíssima, e quem decide essas questões de isolamento são as autoridades sanitárias, eu não me meto nisso, não sou órgão técnico disso. Mas nós temos uma fase vermelha onde tudo está liberado presencialmente. Tá? Eu tenho academias funcionando, eu tenho parques, praias, marinas, templos religiosos, e eu tenho escolas públicas fechadas no estado todo. Tá? Nós precisamos lembrar que o professor é essencial, nós precisamos proteger esse professor. Aqueles professores que já estão imunes, que já podem voltar às aulas, a gente não pode tratar isso de forma genérica como está sendo tratado. Né? Tipo, fecha, não fecha, abre, não abre, vacina para os professores. Eu concordo, o professor tem que ser valorizado. Tá? As escolas têm que abrir, a gente precisa colocar nossas crianças nas escolas. As aulas não presenciais ou as aulas remotas, elas já são comprovadamente muito piores em qualidade do que aquelas presenciais. E se elas são muito piores do que aquelas presenciais, como que eu sustento um estado de legalidade constitucional com escolas particulares abertas e fornecendo atividades presenciais e escolas públicas fechadas? De onde isso respeita o princípio do acesso universal e o princípio da igualdade? Tá? Então a gente precisa repensar. Mas não é repensar de forma superficial, não, vamos colocar todo mundo lá dentro. Não, repensar com segurança. Proteger nossos professores, proteger nossos alunos, mas trabalhar para que a gente volte às aulas presenciais e a gente proteja a nossa educação, que hoje está em completo risco. Completo risco. Tá? Nós já temos todos os números aí. Evasão escolar já está chegando aos milhões. Grande parte das porcentagens dos pais, 38% dos pais ouvidos já estão dizendo que os filhos vão desistir para sempre. Nós já temos dados aí, até dispostos na internet em vários sites, no sentido de que teremos mais de 10 milhões de analfabetos, além daqueles que já existem,
Então, vamos repensar junto, sociedade. Vamos repensar junto para proteger nossas crianças. Não existe proteção de nossas crianças sem que aquilo que ela é mais fundamental, como escolha da nossa Constituição, esteja a elas garantida. Educação, né? Saúde também, claro, em primeiro lugar. Ok? Posso finalizar? Grave, para não esquecer de gravar. Grave. Nossa, mas Cláudio já me disse isso várias vezes. Se eu não gravar, eu acho que ele me mata. Se eu não gravar, eu vou fugir, viu? Se eu não me verem na promotoria. Gente, muito obrigada, viu? Beijo para vocês. Amei. Que pena que a gente não tá... Que eu gosto de olho no olho, lá do outro lado. Mas vamos assim que essa pandemia melhorar, que todo mundo se vacinar, vamos aglomerar naquele auditório do Ministério Público. Se Deus quiser. Eu adoro uma aglomeração. Beijo. Lucas, adorei ver você, viu? Cortou o cabelo para poder vir para cá? Aqui eu cortei. Cortou. Beijo. Tchau. Tchau para você.